Olá, eu sou a Fátima. Espero que vocês estejam todos bem, que o amor de Jesus possa nos envolver e nos auxiliar hoje e sempre. Assim, já que começamos a pedir a bênção de Jesus, nós vamos refletir sobre um dos ensinamentos mais significativos de Jesus no que tange a nossa conduta. Quando a gente pensa, por exemplo, em julgar e condenar nosso semelhante, é muito normal a gente condenar dependentes químicos, pessoas em estado de rua, né? Pessoas que hoje vivem nas ruas. É muito comum a gente estar com pessoas alcoólatras, que é um dependente químico, não de drogas ilícitas, né, mas de uma droga lícita, e a gente condenar muito a conduta da pessoa que é agressiva, que traz grandes danos físicos, morais para os seus familiares, mas também é muito comum nessa família, finais de semana, churrasquinho e todo mundo tomando a sua bebida, seja uma cerveja, seja uma batidinha, qualquer coisa, um vinho que tenha um teor alcoólico, né? E nós vamos enxergando que há muitos pesos e muitas medidas. Aquele que está ali incomodando, que já foi afetado drasticamente pelo uso, pelo consumo, ele é um problema. É um problema familiar, é um problema social, é um problema emocional para a família que vive com ele. No entanto, ao seu redor, seus familiares são codependentes e ali estão alimentando parte do vício dentro de si mesmo. Ah, mas eu sou controlado, eu não bebo daquele jeito, eu não faço dessa forma. Não, eu não fico batendo em ninguém, eu não fico agredindo ninguém. Eu, quando bebo, dou umas risadas, conto piada, ou seja, uma piada, eu vulgarizo o comportamento alheio. Eu trago para qualquer pessoa que está sendo ridicularizado para aquela conversa, para aquela fala. Então, eu não agredi diretamente as pessoas que estão ali comigo, mas eu já estou com a semente do agressor que ali está, dentro da minha família, já solto, sem travas, sem reservas, ele ali se manifesta, trazendo sim a sua marca em mim. Eu acolhi, eu não compreendi aquele comportamento, eu não ressignifiquei. E hoje, de uma forma sufocada, trancada, eu manifesto também isso. Isso está escrito no Evangelho de hoje. Não julgueis, para não seres julgados. Não condene, para não ser condenado. Olha só que coisa interessante, né? Eu fui de uma forma bem drástica para mostrar para gente que todos nós, todos, temos algo para ser corrigido em nós. E que normalmente nós queremos corrigir no outro. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. É possível eu fazer uma correção em outra pessoa? Não, não é possível. Eu consigo corrigir somente a mim mesmo. E olha, eu sou mãe, estou professora, há 25 anos eu vejo crianças chegarem em turmas com comportamentos, e quando a criança se apresenta para mim,
Hoje eu olho e consigo ver na criança o produto do meio que ela é. Eu consigo corrigir a criança? Eu consigo dar para ela regras de conduta. Dentro deste grupo em que você está inserido, aqui na escola, eu consigo influenciá-la para que ela aceite as regras, mas eu não modifiquei essa criança. Eu trouxe para ela um pouco de conhecimento, de explicação, se o meu exemplo, a minha forma de dizer, tocar no coração dessa criança. Se a forma como eu converso com esse indivíduo, independente da idade, porque eu já trabalhei com muitas idades, com várias situações neurológicas, psíquicas, e trazer esse nível de conhecimento, trazer as regras para este ser, é necessário que ele faça. Não porque eu modifiquei ele, mas porque o meu exemplo, a minha forma de conversar, tocou e naquele momento ele aceitou uma regra. Se ele executar muitas vezes essa regra, e se o meu relacionamento com ele for tão bom, for tão significativo, ele pode sim aceitar essa conduta nova e se modificar, mas ele se modificou. Eu não modifiquei ele. Assim como tem crianças que passaram por mim e que foi só um contrato feito, porque eu tirei ele da ignorância. Eu expliquei qual a conduta adequada dentro daquele grupo. Por que não executar uma atitude agressiva uns com os outros? E então ele se convenceu que naquele grupo aquela regra não seria aplicada. No entanto, ele, com outro grupo, volta a reincidir no comportamento. Por quê? Porque ele não se modificou. Ele só aceitou aquele contrato naquele grupo, porque aquele grupo apresentou para ele uma linha de comportamento de resposta às suas ignorâncias e incompetências, de maneira diferente que os outros grupos apresentam. Olha só, eu usei dois termos bem fortes: ignorância e incompetência. Ignorância porque ele não possui o conhecimento, então ele ignora a verdade. E essa verdade só pode ser verdade se em todos os grupos aquilo for um valor real. Então, se eu pego uma criança que vem de um meio, de uma família agressiva, de uma família que destrói o ser, seja física, emocional, mental e social, durante o período em que ele estiver comigo, se ele se sentir confortável, confiante com este grupo, aqui ele não vai replicar o comportamento de lá. Mas quando ele retornar naquele meio, ele se alimenta novamente daquela verdade. Então, é possível consertar apenas uma pessoa? É possível.
Sim. Se aquele valor for tão mais forte, mais interessante, mais significativo para ele do que aquele valor que ele tem onde ele está. Se ele for socorrido de forma adequada, profunda, ele então se sente seguro para confiar em novos sentimentos. Será que é diferente de nós adultos? Olha só, a gente trabalha, a gente estuda, a gente se relaciona em família, nós temos relacionamentos íntimos e em cada um deles nós precisamos ver qual é o comportamento que nós alimentamos. Eu sou pessimista? Não, detesto gente pessimista. Nossa, aquela pessoa reclama, mas ela reclama tanto. Meu Deus do céu, como ela reclama. Ai, como é chato. E eu tô fazendo o que aqui? Tô reclamando. Acho que muitos aqui conhecem a história da marmitinha, né? Mas eu vou contar, porque pode ser que alguém não conheça. A pessoa estava indo trabalhar e ela enjoava muito fácil. Mas aquele período estava meio conturbado, as emoções estavam instáveis e no movimento do ônibus de volta para casa, ela passou mal, pegou a marmita vazia que ela tinha e vomitou, para não vomitar no ônibus que tinha outras pessoas. Fechou a marmitinha para levar em casa e lavar, né? Seria uma conduta natural. Que você chegue em casa, vá até o lixo, jogue fora, lave a marmita e pronto. Não, ela não fez isso. Assim como muitas vezes a gente não faz isso com as dificuldades. Ela pegou aquela marmitinha, chegou em casa, contou o que aconteceu, abriu a marmita, imagina aquele, né, o odor de vômito, fechou a marmita e guardou. E assim ela foi contando para as pessoas, o tempo foi passando e ela não jogou fora, não lavou a marmita. Ela simplesmente foi guardando aquilo, foi apodrecendo. Imagina só quando chegou num período, ela, né, alguém falou para ela, me dá isso aqui. Jogou fora, lavou a marmita dela, devolveu para ela e falou, para com isso. Que coisa. Alguém foi rude para ver se ela parava, se ela se libertava, se ela ressignificava aquela situação. E às vezes isso a gente faz com a vida. A gente fica remoendo sentimentos, acontecimentos. A gente fica ali travado na vida. Puxa, como a gente tem muita coisa para aprender. Isso está lá, na ignorância, na nossa incompetência, porque eu ainda não tive a competência de me transformar, de modificar em mim escolhas, sentimentos, posturas. Eu ainda fico preso em coisas que me machucaram. Mas olha só, se eu tive um pai, uma mãe, alcoólatra, dependente químico, se eu tive alguém assim que foi rude na vida comigo, eu sou infeliz por isso. Mas você é infeliz o tempo inteiro? Presta atenção.
Quando você está beijando, amando alguém, você beijou pensando? Não. Quando você recebe uma boa notícia, você recebe uma boa notícia pensando nessa dificuldade que você tem? Não. Então você escolhe manter essa marmita podre do seu lado para você ficar mostrando para os outros. É fácil? Eu não disse que seria fácil. Eu disse que a gente tem escolha. Eu disse que a gente pode fazer como no Evangelho. Não julgar e não condenar. O que é que eu posso fazer na minha conduta? Alguém que vive comigo, meu familiar, próximo de mim, tem vícios, tem defeitos. Eu não preciso repetir os vícios e defeitos dessa pessoa, nem em menor escala. Porque se eu tive consciência que aquilo é ruim, então eu não preciso viver aquilo para saber que aquilo é ruim, que eu vou fazer mal para outra pessoa, além de fazer mal para mim também. Eu posso simplesmente modificar. E Jesus deixa claro na lapidação da mulher aquela situação em que Jesus coloca a transformação da pessoa. Ele convida a pessoa a refletir quem ela é. Olha só, a mulher ia ser lapidada, apedrejada até a morte, porque ela foi pega em adultério. Mas veja, há mais de 2000 anos, se uma mulher fosse pega em adultério, ela ia morrer embaixo de pedra. Mas o homem que estava com ela não. E conhecedor das leis, seguidor das leis. Jesus era judeu. Ele conhecia muito bem. Se tem uma coisa que o judeu faz, é ensinar seus filhos, seus meninos, seus homens, sobre todas as leis. E Jesus conhecia todas elas. Mestre, essa mulher vai ser apedrejada. O que você tem a dizer sobre isso? E o Jesus, escrevendo na areia, olhou e falou assim: quem de vós nunca cometeu nenhum erro, atira a primeira pedra. Um a um foi se retirando. A mulher, sozinha com Jesus, disse para ele: Senhor, todos foram embora. Ninguém mais te condena, minha filha? Não, Senhor. Então, eu também não te condeno. Vá, não erra mais. A mulher saiu. E Jesus nos deixa esse conhecimento da criança. Ele não condenou ela porque ele é bonzinho. Não, não é nada disso. É só porque ele é sábio. Ele é uma pessoa que conhecia a natureza humana, que sabia e sabe onde nós colocamos os nossos valores, como quando nós aqui estamos. Nós ainda estamos muito ligados à matéria, a convenções. Nós ainda temos muitas regras quadradinhas. Quando, na verdade, Jesus só usou do amor. Ele disse assim: filha, não erra mais. Ele não disse para ela, não ama mais. Ele disse para ela, não erra. Não comete mais esses erros de ficar se relacionando com muitas pessoas. Escolhe uma por amor e vive de uma forma íntegra.
Ele nos convida a fazer isso. Olha para dentro de você como aqueles homens olharam para dentro deles e viram quantos erros eles cometeram. Deixaram as suas pedras e foram embora. Quando Jesus fala na prece, quando você apresentar o seu coração a Deus, mas você tiver uma dificuldade com um irmão, você deixa aqui o seu pedido, volta lá e faz as pazes com o teu irmão. Se reconcilia. Por que Jesus diz isso? Porque ele já sabe que enquanto você de verdade não se reconciliar, não é perdoar o irmão, é reconciliar, é ter a conciliação da convivência novamente, pacífica, harmoniosa. Porque enquanto a gente não fizer isso, esses laços, eles vão se amarrando, essas histórias vão se ressignificando, vão se emaranhando e repetindo, na verdade. Porque o que a gente precisa fazer é ressignificar. Dar um significado novo para aquela história, para aquele fato. Ah, então quer dizer que meu marido me bate, ele é alcoólatra, ele usa droga, ele me violenta e eu tenho que ressignificar a história. Tem. Eu disse ressignificar, eu não disse voltar lá e apanhar de novo. Oferecer, sim, um cuidado amoroso. Médico, clínico, internar. Mas você manter a sua integridade. É ressignificar a sua história. É tentar deixar ao passado o que é do passado. Vomitou? Lava a marmita e guarda ela. Limpa, ressignificada. Porque cada vez que a gente se lembra de um fato que nos fere, o nosso cérebro não entende presente, passado e futuro. Quando eu me lembro de uma situação que foi difícil para o meu cérebro, eu estou novamente vivendo aquilo. E isso traz a doença. Porque nós estamos aqui no meio de tantos vírus, bactérias. Nossa, quanta doença que tem no ar. Quanta doença a gente pode pegar pondo a mão em alguma coisa e a gente não pega. Por quê? Porque em muito eu já melhorei. Em muito todos nós melhoramos. E é essa melhora que a gente precisa fortalecer. Para que a gente possa ter a cura definitiva de todos os males. A gente precisa se conhecer. Primeiro eu preciso conhecer o que me dói. Ao reconhecer o que me dói, eu preciso ressignificar essa história. Quais as condutas que eu preciso ter? Perdoar, me reconciliar e ponto. Porque senão isso vai dando nó. Aí a gente vai lá, cabelo emaranhado, a gente corta, cresce de novo, emaranha de novo, porque eu não soube cuidar. Corto de novo. Só que dessa vez eu cuido com carinho a minha pessoa. Passo um creme, ele vai ficar hidratado, vai ficar bom, não vai dar nó. Assim são os nossos relacionamentos. É assim que Jesus deseja que nós estejamos. Cada vez mais sábios, cada vez mais competentes com o outro. Não, primeiro comigo, primeiro me conhecendo, primeiro me amando, primeiro me perdoando das minhas dificuldades e, por consequência, aplicando ao próximo, respeitando-os, fortalecendo os laços amorosos para que a gente possa ser de fato a mão que ampara, não a mão que para, mas a mão que fortalece, que ampara, que nos eleva para cima. Novamente,
eu vou rogar a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, hoje e sempre.